Seja bem-vinda ou bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos mostrar uma forma mais fácil de fazer o acompanhamento e monitoramento da captação ponderada e dos indicadores por desempenho no âmbito do programa Previne Brasil, diretamente nas unidades básicas de saúde pelos profissionais e pela própria gestão de saúde. Então, como você já deve saber, a partir deste ano 2020, o financiamento da APS muda e aí ele basicamente fica amarrado à captação ponderada, que diz respeito aos cadastros da população na unidade básica de saúde, e aos indicadores de desempenho, que para este ano foi lançado esses 7 indicadores aqui. Agora, e como monitorar isso? Vejam bem. Existe um portal chamado eGestor, onde é possível entrar e visualizar tanto a captação ponderada, ou seja, os cadastros, mas isso por unidade básica de saúde, e também esses indicadores. Esses indicadores eles estão agrupados por quadrimestre, ou seja, nós estamos atualmente no primeiro quadrimestre de 2020, porém os resultados desses indicadores para o quadrimestre de 2020, eles serão lançados somente em maio, que termina o primeiro quadrimestre de 2020 e os resultados do quadrimestre vai ficar disponível. Localmente, tem-se a base do ESUS, do Prontuário Eletrônico do Cidadão, mas não é possível pegar esses dados com detalhes lá dentro do ESUS, é possível pegar somente os consolidados. E até mesmo dentro do próprio eGestor, lá na função SysAB, tem uma funcionalidade dessa disponível para o gestor municipal de saúde, para alguns usuários que o gestor cadastra, lá também está disponível os relatórios de forma consolidada, ou seja, são números em porcentagens, enfim, tem números lá. A não ser o cadastro individual, que está organizado por unidade básica de saúde. Mas, além disso, não é possível realizar um monitoramento a partir do micro. Olhar para o cidadão que foi responsável por gerar aquele dado. Como é que está a situação? Como é que está a situação do cadastro por microárea? Como é que está a situação do cadastro por unidade de saúde? Como é que está a situação de hemoglobina glicada por diabético, por microárea, porque é na microárea que ele reside, e APA por hipertenso? E as crianças menores de 1 ano, nominalmente, com terceira dose de polio e penta? E as consultas odontológicas por gestante, nominalmente, relatórios, como é que está isso? Sorologia, ou o teste rápido para a detecção de sífilis em HIV. Como é que está essa situação? E os citológicos em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos? Nominalmente, quais são as mulheres que estão nessa faixa etária? Quais estão com citológicos realizados nos 3 anos e quais não estão? E 6 consultas por gestante no que diz respeito ao pré-natal. Quais gestantes realizaram consultas no último mês? Quais não realizaram? E assim sucessivamente. Então, veja, por causa desse contexto, surgiu o ESUS Feedback. A ideia do ESUS Feedback é que ele seja um assistente virtual e, se vocês olharem aqui a logo, eu tenho a retroalimentação, ou seja, o profissional insere os dados para o ESUS e o ESUS, por sua vez, devolve os relatórios por profissional. Isso a partir de mensagens. Essas mensagens são mensagens de texto. Essa mensagem de texto nada mais é do que um relatório, geralmente no formato PDF. Então, a ideia é que cada profissional de saúde que atue na unidade básica de saúde, que tenha uma produção de saúde, que ele alimenta o sistema com dados, que esses dados se transformem em informação e voltem para ele de uma forma mais efetiva, de uma forma que ele consiga
interpretar esses dados e realizar um monitoramento da situação da sua unidade básica de saúde. Então, vejam, esse aqui é um exemplo. Esse relatório aqui é o relatório de captação ponderada e ele tem os cadastros por ACS. Então, geralmente existe 2, 3, 4, 5 ACS por unidade básica de saúde ou até mais. Então, esse relatório aqui, ele apresenta a situação por ACS. Aqui tem o nome do ACS, com uma breve introdução. Ele vai trazer o CNS profissional, aquele que está cadastrado no CNES, o número do CNES da unidade que o profissional trabalha e o nome da unidade, ou seja, o nome da UBS onde o profissional trabalha. Aqui algumas informações sobre esse relatório. Lembrando que, como se trata de dados de saúde que está sendo pego de dentro do PEC, esses dados são diariamente atualizados, então esse relatório ele sempre vai ser parcial. Aqui está o dia que esse relatório foi puxado. Isso aqui, de fato, é de um caso real, por isso que as identificações aqui de nome de pessoas estão tajadas para não aparecer. E esse relatório, para esse ACS, ele teve 39 páginas. Agora vamos falar das linhas. Esse relatório, ele tem aqui uma data de cadastro. A primeira data que aparece aqui é a data em que o cadastro foi feito há mais tempo. Então, aqui é a data do último cadastro, porque funciona assim. Cadastrei a pessoa hoje, volto e atualizo daqui a um mês, então essa data muda para a próxima data daqui a um mês. Então, as datas que aparecem primeiro são as datas dos cadastros que estão há mais tempo sem atualização. Aqui o nome do profissional que realizou tal cadastro, nome da mãe do cidadão, data de nascimento do cidadão e o próprio nome do cidadão. Então, com essas três colunas é possível identificar o cidadão. Esse campo NIS aqui ele é importante porque, vejam, existe uma vinculação entre o ESUS e o programa PBF, que é o Programa de Acompanhamento do Bolsa Família na Saúde. Com o campo NIS preenchido, os dados do ESUS conseguem migrar para dentro do PBF automaticamente. Então, já reduz retrabalho com relação ao acompanhamento do Bolsa Família na saúde. Por isso que é importante o preenchimento desse campo no cadastro individual das pessoas, não com o NIS do responsável, porque cada indivíduo tem um NIS, é importante lembrar disso. O cadastro é individual, então o NIS, número de identificação social, precisa ser do indivíduo. E esse status aqui vai mostrar se está ok, ou seja, se tiver marcado com ok, a pessoa está há menos de um ano com a atualização realizada. Se estiver FA, é porque faz mais de um ano que a atualização foi feita. Pronto. Nessa situação, precisa-se ver isso com o seu município, se é um ano mesmo, o período mínimo para atualização do cadastro aí, ou se é mais de um ano e assim vai. Então, vejam. Aqui só algumas informações para contato. As páginas que vêm pela frente, elas são apresentadas dessa forma, continuidade da anterior. Observem que a data aqui ela vai crescendo, ou seja, a última folha ela vai apresentar os cadastros que foram atualizados mais recentemente. E nessa coluna aqui desse lado você vai perceber a quantidade de cadastros por ACS. Ou seja, é um relatório simples, intuitivo e bem completo que consegue auxiliar o ACS à gestão. Consegue auxiliar o ACS do ponto de vista da identificação dos cadastros que estão há mais tempo sem atualização, e ele consegue destinar o esforço dele para a atualização desses cadastros, e consegue auxiliar o gestor de saúde no acompanhamento do trabalho dos ACS, pois
ele precisa ter esse monitoramento realizado com frequência, uma vez que o cadastro ele está na captação ponderada, que é um dos pontos para o financiamento da APS agora a partir de 2020. E por último, tem aqui só algumas informações para contato. Depois desse relatório, tem-se o cadastro domiciliar. No caso do cadastro domiciliar, o cabeçalho aqui segue a mesma linha de pensamento do anterior. Aqui tem o nome do logradouro, o número da casa. Agora, detalhe, esse aqui é o número da casa, esse aqui é o número da ordem dos registros aqui, certo? Número da casa, número da ordem dos registros que vão aparecendo. O bairro, o CEP, aqui a identificação do responsável por este domicílio, esta família, porque isso aqui é um cadastro familiar domiciliar, ou seja, são famílias por domicílio. Aqui o profissional que realizou esse cadastro e aqui a data da última atualização do cadastro domiciliar, porque como as fichas são diferentes, são 3 fichas geralmente que o ACS opera, cadastro domiciliar, cadastro individual e visitas domiciliares, às vezes ele realiza a atualização do cadastro individual, mas não realiza a atualização do cadastro domiciliar, até por conta de logística e outras coisas mais. Então, esse relatório aqui consegue auxiliar tanto a gestão como o profissional na identificação dessas atualizações. Na mesma linha de pensamento do anterior, rua, número, complemento, bairro, CEPs, responsável familiar, ou seja, o responsável pela família que está cadastrada nesse logradouro, e o profissional cadastrante, é a data de atualização. A quantidade de domicílios, ou melhor, de famílias que o ACS tem, então ela vai sendo numerada aqui. Aqui é a data de atualização do cadastro mais recente. E aqui as informações gerais, aliás, informações para contato. No que diz respeito às visitas domiciliares, esse aqui é um dos principais relatórios com relação a esse acompanhamento, porque aqui é possível identificar o cidadão a partir do nome, da data de nascimento e do nome da mãe, o profissional que realizou visita naquele cidadão e a última visita que foi realizada naquele cidadão. E esse relatório aqui, ele contém a lista de todas as pessoas que foram cadastradas, que estão ativas e que receberam alguma visita dentro dos cadastros, dentro da microárea de determinado ACS. Então, vejam, nesse caso aqui, para esse ACS eu tenho 517 visitados, pessoas, indivíduos visitados. E aqui eu tenho a data da última visita. Então, nesta pessoa aqui, a data da última visita foi 31/1/2020. Nessa pessoa aqui, a data da última visita dela foi 23/7/2014. Então, vejam que a partir desse relatório é possível orientar o trabalho dos ACS e, inclusive, fazer com que eles tenham esse feedback do que está acontecendo de fato dentro do sistema. Por quê? Muitas vezes o trabalho é feito na ficha, em outros meios, até no próprio sistema, no tablet, mas esse trabalho acaba não chegando dentro do prontuário eletrônico municipal. Enfim, aquele que envia os dados para o CIS-AB. E aí, como ele não chega dentro desse prontuário eletrônico, do PEC municipal, ele não é enviado, então esse dado é perdido. Então, esse feedback de visita de cadastros domiciliares, de cadastros individuais, faz com que o profissional ACS ele tenha um acompanhamento de perto dessa situação, assim como outros profissionais da equipe, como enfermeiro, médico e também a própria gestão municipal. Depois desse relatório, nós temos um relatório com a lista nominal de todas as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. Então, a partir dessa coluna, dessa é possível identificar a mulher
pelo nome, data de nascimento, a idade e o nome da mãe. Essa coluna apresenta a data do último citológico realizado. Se tiver sem registro é porque isso não está constando no PEC. E aqui o profissional cadastrante. Esse relatório é fundamental porque ele consegue mostrar para os profissionais da unidade básica de saúde quem são, aliás, as mulheres que estão na faixa etária preconizada para o citológico e onde ela reside, porque esse profissional cadastrante aqui geralmente vai ser o nome do ACS. Se for outro profissional que realizou esse cadastro, aqui vai aparecer o CBO desse outro profissional. Essa coluna STTS é o status e aqui está FF porque falta fazer. Ou seja, está sem registro, falta fazer. Não tenho certeza se foi feito porque está sem registro. O registro não está dentro do sistema. Então é fundamental que aqui esteja com registro, uma data, mesmo que seja uma data desatualizada, mas que tenha uma data aqui. Esse relatório apresenta o nome da unidade básica de saúde, o CNES também da unidade básica de saúde, e ele está destinado ao médico, enfermeiro e os gestores. Ele pode apoiar a reunião da equipe, onde os profissionais identificam o grupo de mulheres que falta fazer exame, falta coletar exame citológico, e pode conversar com os ACS para que na visita domiciliar os ACS convençam essa mulher a procurar a unidade básica de saúde com o objetivo de realizar esse exame. Aí aqui continuando, também sem registro, observem que aqui tem o nome do profissional cadastrante em todos, tá vendo? Geralmente aqui é o ACS, então dá para identificar a qual microárea pertence essa mulher. Aqui a idade e aqui a data mais atualizada. Ou seja, esta pessoa, ela realizou o último citológico dela no dia 19/2/2020. Ou seja, a situação dela, ok, faz menos de 3 anos que ela realizou o citológico. A lista completa de mulheres para esta unidade básica de saúde em análise, na faixa etária de 25 a 64 anos, é de 694. Então, é um relatório bem completo que ele apresenta essa situação. Aqui algumas informações para contato, caso precise. No caso dos diabéticos, tem a situação da hemoglobina glicada. Então, é necessário realizar a solicitação desse exame uma vez por ano para o diabético cadastrado. E esse relatório ele vai apresentar os cidadãos que contém os cidadãos que são diabéticos e que estão com a hemoglobina glicada solicitada. Aí, a partir do nome, da data de nascimento e o nome da mãe, é possível identificar o cidadão diabético. Lembrando que esse relatório aqui vai ser gerado a partir do cadastro do ACS, então ele precisa marcar lá se o indivíduo é ou não diabético. Aqui a data da última hemoglobina. E aqui o resultado, quando for preenchido. O indicador é sobre a solicitação, não sobre o resultado. Mas aqui o resultado para ter um acompanhamento mais completo. E aqui o profissional cadastrante, ou seja, a partir dessa coluna é possível identificar o ACS. Então vejam, essa coluna aqui, SR, sem registro, tá vendo? Aí tem outras colunas, por exemplo, essa aqui está ok. Essas 3 pessoas aqui, elas solicitaram o exame no último mês de fevereiro. E aqui eu tenho a quantidade de pessoas que têm diabetes nesta unidade básica de saúde. Então, é um relatório que consegue apoiar a gestão municipal e consegue apoiar também a
os profissionais de saúde no monitoramento das pessoas diabéticas que precisam ter esse exame requisitado. Lembrando que esses dados precisam ser inseridos dentro do sistema. Aqui tem a telinha de contatos, né? Então, para você entrar em contato caso precise. E os próximos feedbacks a serem lançados diz respeito à situação de PA por hipertenso, na mesma lógica dos anteriores. Crianças menores de 1 ano com terceira dose de polio-penta, consultas de odontologia por gestante, sorologia e o teste rápido para a detecção de sífilis e HIV, e a situação do mínimo de 6 consultas de pré-natal por gestante. Então, esses serão os próximos feedbacks a serem desenvolvidos dentro do eSUS Feedback. Existe uma amostra grátis, então o município pode entrar em contato a partir do e-mail esusfeedback@gmail.com, pelo Instagram ou então pelo WhatsApp nesse contato aqui, e será enviado uma remessa de relatórios a respeito da situação do seu município. Para isso é necessário compartilhar apenas o backup do eSUS, e o assistente virtual eSUS Feedback consegue analisar. Ele consegue identificar o município, consegue identificar as unidades básicas de saúde que tem equipe, ou seja, que são estratégias de saúde da família ou EAP. Lá dentro ele consegue identificar os profissionais e depois ele consegue fazer o feedback com os dados de acordo com o que foi mostrado aqui para vocês. Então, no interesse em ter esses relatórios para a sua UBS ou para seu município, contacte seu gestor. Se você for gestor, é só entrar em contato com o eSUS Feedback, que ele vai conseguir lhe apoiar bastante com relação ao programa Previne Brasil, com relação à captação ponderada e o acompanhamento dos indicadores por desempenho.